Modalidades Tóquio 2021. Camille, Christian, Isabelle e Mariana Bibi. A primeira vez que o basquete esteve nas Olimpíadas valendo medalha foi em 1936, em Berlim. Os Estados Unidos é o país que mais se destaca no basquete. O tiro com arco foi introduzido nas Olimpíadas de Seul, em 1998. A Coreia do Sul é o país que mais se destaca nessa modalidade. O basquete 3x3 para a estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país que mais se destaca até agora é os Estados Unidos. A ginástica artística está presente nas Olimpíadas desde 1896 e o país que mais se destaca é a Rússia. A primeira vez que o nado artístico fez parte das Olimpíadas foi em 1984 em Los Angeles. E Estados Unidos e o Canadá são os que mais se destacam. No atletismo, quando são provas curtas, americanos e atletas dos países caribenhos costumam dominar, mas nas de longas distâncias, os africanos são melhores. O badminton é um esporte olímpico desde os Jogos de Barcelona, em 1992. Ele é uma mistura de tênis com vôlei, em que a bola é uma peteca. O país que domina é a China. O beisebol é um esporte de demonstração no começo do século XX, passando a valer medalha em apenas 1992. Os países que se destacam são Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Venezuela. O vôlei de praia passou a ser esporte olímpico em 1992, em Barcelona. Os países que mais se destacam são Brasil e Estados Unidos. O boxe é uma modalidade olímpica desde 1904, quando os Jogos foram disputados em St. Louis. Os países que se destacam são Cuba, Estados Unidos e Brasil. A canoagem slalom é uma modalidade em que o canoísta deve completar o percurso em corredeira no menor tempo possível. Canoagem velocidade sprint. Essa categoria é realizada em água plana, em baterias de várias distâncias. Antes de se tornar uma das modalidades olímpicas, em 1936, a canoagem sprint foi um esporte de demonstração. Ciclismo, BMX corrida. Diferente do freestyle, aqui o objetivo é chegar na frente dos adversários ao percorrer uma pista. A primeira competição a nível olímpico ocorreu em Pequim, em 2008. Ciclismo, BMX, freestyle. Nessa modalidade, os competidores eles têm duas oportunidades para mostrar suas manobras em 60 segundos. A categoria vai estrear como esporte olímpico em Tóquio. Ciclismo, mountain bike. Os participantes percorrem entre 4 a 6 quilômetros em trilhas. Tornou-se uma das modalidades das Olimpíadas em 1996, em Atlanta. Ciclismo de estrada. Essa modalidade existe desde os primeiros Jogos Olímpicos em 1896. Em 2021 será a primeira vez que o ponto de partida e de chegada dos ciclistas serão diferentes. Tradicionalmente era um circuito. Ciclismo de pista. Nessa modalidade, os ciclistas competem em uma pista fechada. Também é disputado desde 1896. Saltos ornamentais. O esporte em que os competidores fazem acrobacias ao saltar em uma piscina que se tornou uma das modalidades das Olimpíadas em 1904. Hipismo. O hipismo é uma competição em que vários cavaleiros apresentam suas habilidades em provas de perícia, velocidade e adestramento. Esgrima. Esporte olímpico desde a fundação das Olimpíadas modernas, a esgrima tem participantes fortes de todos os continentes, a que torna uma das modalidades mais difíceis de prever o resultado. Futebol. Nas Olimpíadas, o esporte que é mais reconhecido como o mais popular do planeta é disputado por jogadores com até 23 anos de idade. Golfe. O golfe figurou como uma das modalidades das Olimpíadas de 1900. Em 1904 deixou de ser esporte olímpico, voltando a ser em 2016. Handebol. Originalmente jogado ao ar livre, o handebol se tornou esporte olímpico em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. Hóquei na grama. Tornou-se esporte olímpico em 1908 e tem a Índia como principal equipe no cenário global. Esse esporte é a mesma coisa que o hóquei de gelo, mas na grama. Judô, a arte marcial de origem japonesa, tornou-se esporte olímpico em 1964 e é uma das modalidades das Olimpíadas que mais garantem medalhas para o Brasil. Karatê. Em 2021, veremos pela primeira vez o karatê como esporte olímpico. Apesar de ser uma modalidade tradicional japonesa, os campeonatos mundiais costumam ter vencedores de várias nacionalidades. Maratona aquática.
A estreia como uma das modalidades das Olimpíadas ocorreu em Pequim em 2008. A competição ocorre em local ao ar livre. É um esporte em que atletas de vários países têm chances de medalha. Pêntatlo moderno. É uma modalidade curiosa, pois agrega hipismo, esgrima, natação, corrida e tiro em uma única competição. Esporte olímpico desde os Jogos de Estocolmo em 1912. O pentatlo moderno tem Hungria e Suécia entre os países mais fortes. Ginástica rítmica, esporte olímpico desde 1984. A ginástica rítmica há muito tempo uma modalidade liderada pela Rússia. Rugby. Disputas do rugby valeram medalha olímpica em 1900, 1908 e 1924. Depois de muito tempo, voltou a ser um esporte olímpico em 2016, em um formato com 7 jogadores em cada time. Vela. Desde as Olimpíadas de 1900, só em 1904 os Jogos Olímpicos não tiveram competições de vela. Tiro. Desde os primeiros Jogos Olímpicos, nesta versão moderna, em 1896, apenas em 2 ocasiões não houve competição de tiro. Os maiores medalhistas são Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Skate, um esporte urbano bem mais recente que a maioria das outras modalidades das Olimpíadas. A skate fará sua estreia nos Jogos de Tóquio. A primeira competição de escalada esportiva em rocha natural foi realizada na Itália em 1985. O esporte fará sua estreia olímpica em Tóquio 2021 e contará com 3 disciplinas: velocidade, dificuldade e bouldering. Surf. Foi na edição de 1912 em Estocolmo, na Suécia, que a modalidade ficou mundialmente conhecida quando o havaiano Duke Kahanamoku, considerado o pai do surf moderno, ganhou 2 medalhas de natação. Uma delas era de ouro nos 100 metros livres e fez todos saberem o que era surfista e treinou para a prova praticando. Em 2021, ganhamos ouro no surf com Ítalo Lima. Natação. O esporte participou dos Jogos Olímpicos em Atenas, 1986, os primeiros da era moderna, com 3 provas: 100 metros, 500 metros e 1.200 livres. As disputas foram realizadas no mar. Tênis de mesa. Só foi aceito nas Olimpíadas de 1988 e as regras são: o torneio é definido em melhor de 5 jogos. Quem vencer os 3 jogos já passa para a próxima fase. O primeiro duelo é obrigatoriamente de duplas e os outros 4 individuais. Taekwondo. Nas Olimpíadas de Seul em 1988 e Barcelona em 1992. O Taekwondo participou como esporte de exibição, primeiramente. Ficou ausente dos Jogos de Atlanta em 1996 e retornou em Sydney em 2002, quando passou a valer medalhas olímpicas. Tênis. O tênis estreou logo na primeira edição de Olimpíada em 1896 em Atenas, até 1924. Os títulos olímpicos foram basicamente dominados por britânicos, franceses e norte-americanos. Em Amsterdã, 1928, a modalidade não fez parte do programa olímpico e só retornou em 1988. Ginástica de trampolim. Em 1990 foi fundada a Federação Paulista de Trampolim Acrobático e sua estreia de modalidade olímpica aconteceu nos Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, em 2000. Triatlo. Estreou em 2000 em Sydney, já no formato de 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Vôlei. O vôlei foi estreado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em 1924, como parte de um evento especial onde foram apresentados esportes americanos. Polo aquático. Faz parte dos Jogos Olímpicos desde a segunda edição em Paris, em 1900, e o feminino foi estreado em Sydney só 100 anos depois, em 2000. Halterofilismo. Praticado apenas por homens com lesões na coluna vertebral. Estreou em 1964 nos Jogos Paralímpicos em Tóquio. Somente em 1966 as mulheres entraram para a disputa. Luta. As lutas estrearam na primeira edição das Olimpíadas em 1896, com exceção nos Jogos de 1900. Greco-romana e livre são os tipos de lutas olímpicas, sendo que a segunda estreou em 1904 em St. Louis.